globalização e educação, demonstrando a existência de uma cultura educacional mundial comum ou localizando uma agenda globalmente estruturada para a educação. Roger Daly. Resumo. Este trabalho examina a relação entre globalização e educação. Para o fazer, contrasta duas abordagens dessa relação, uma designada cultura educacional mundial comum que foi desenvolvida ao longo de vários anos pelo professor John Mayer e seus colegas da Universidade de Stanford, Califórnia, outra referida como agenda globalmente estruturada para a educação que é desenvolvida pelo autor deste trabalho. Enquanto a primeira conota uma sociedade, ou política, internacional constituída por Estados-nação individuais autônomos, a segunda implica especialmente forças econômicas operando supra- e transnacionalmente para romper, ou ultrapassar, as fronteiras nacionais, ao mesmo tempo que reconstroem as relações entre as nações. Defende-se que as duas abordagens diferem consideravelmente em cada uma das dimensões-chave da relação entre globalização e educação. Assim, diferem também na adequação das explicações que propiciam para o fenômeno da globalização. Introdução. Os últimos anos, entre os investigadores dos diferentes tipos de instituições sociais, tem surgido uma considerável quantidade de especulações e profecias, dúvidas e medos, saliência e celebração em volta da globalização e das suas consequências, fenômeno este a que a educação não tem permanecido imune. O estatuto da globalização nestes debates é o de frequentemente ou surgir como uma resposta para todos os tipos de questões levantadas pelas mudanças manifestas e palpáveis experienciadas pelas sociedades ocidentais contemporâneas, ou como um inevitável destino, meta ou telos. Estes debates, contudo, têm sido de algum modo confusos e muito pouco informados. A globalização é frequentemente considerada como representando um inelutável progresso no sentido da homogeneidade cultural, como um conjunto de forças que estão a tornar os Estados-nação obsoletos e que pode resultar em algo parecido com uma política mundial, e como refletindo o crescimento irresistível da tecnologia da informação. Menos comuns do que essas aplicações indiscriminadas do termo, ou do que o seu uso promíscuo como rótulo para todos os tipos de fenômenos, têm sido as tentativas para confrontar teoricamente a natureza e os efeitos da composição e das consequências da mutação das forças supranacionais, que não pretendem a priori nem substituir o Estado para fazer o mundo mais homogêneo, nem ser guiadas pelas cegas forças tecnológicas. Ao examinar a relação entre globalização e educação, tentarei esclarecer as implicações deste tipo de análise teórica. Partirei da afirmação de que a globalização, na medida em que pode afetar as políticas e as práticas educativas nacionais, implica a apreciação da natureza e da força do efeito extranacional, o que é que pode ser afetado e como é que esse efeito acontece. Isto poderá parecer óbvio, mas em muitas análises da relação entre globalização e educação essa mesma relação é reduzida ao correlato entre uma vaga globalização e, no mínimo, reformas similares ao nível da educação em diferentes países, como a ação do mercado ou a devolução. Eu sugiro que uma teoria efetiva dos efeitos da globalização sobre a educação precisa de a. Especificar a natureza da globalização, b. Indicar claramente o que é que se quer dizer com educação e c. Especificar como é que a globalização afeta a educação, quer diretamente, de forma identificável, e indiretamente, quer, e por consequência, especificando outras mudanças que possa trazer no seu próprio interior ou no setor da educação. A forma como pretendo proceder é através do contraste entre duas abordagens da questão da relação entre globalização e educação que não são vulneráveis à crítica esboçada anteriormente, na medida em que contém todos os três elementos que eu proponho como essenciais para uma efetiva teoria do efeito da globalização sobre a educação. Contudo, enquanto estes quadros metateóricos de compreensão são necessários para uma teoria efetiva da globalização, não apontam inevitavelmente nas mesmas direções explicativas. De facto, e como se tornará evidente, as duas abordagens diferem consideravelmente em cada uma das dimensões-chave da relação entre globalização e educação. E, consequentemente, como argumentarei, diferem na adequação das explicações que propiciam. A abordagem Senk. A primeira abordagem que discutirei é uma teoria muito bem estabelecida sobre o efeito da globalização sobre a educação. Foi desenvolvida já há uns anos por John Mayer, seus colegas e estudantes em Stanford. Referirei essa abordagem sob a designação Cultura Educacional Mundial Comum, daqui em diante Senk. No essencial, os proponentes desta perspectiva defendem que o desenvolvimento dos sistemas educativos nacionais e as categorias curriculares se explicam através de modelos universais de educação, de Estado e de sociedade, mais do que através de fatores nacionais distintivos. A outra abordagem,
que eu próprio pretendo desenvolver será referida como Agenda Global Estruturada para a Educação, AGEE. Baseia-se em trabalhos recentes sobre economia política internacional, por exemplo, Cox, 1996, Mittelman, 1996, Etny, 1996, que encaram a mudança de natureza da economia capitalista mundial como a força diretora da globalização e procuram estabelecer os seus efeitos, ainda que intensamente mediados pelo local, sobre os sistemas educativos. A comparação pode começar, com toda a utilidade, com as próprias designações. Tanto mundial como global implicam um foco extranacional. A principal diferença relevante entre elas é que a primeira conota uma sociedade, ou política, internacional constituída por Estados-nação individuais autônomos, o que se pressupõe é essencialmente uma comunidade internacional. Global, pelo contrário, implica especialmente forças econômicas operando supra- e transnacionalmente para romper, ou ultrapassar, as fronteiras nacionais, ao mesmo tempo que reconstroem as relações entre as nações. Agenda estruturada contrasta com cultura, esta implica partilha, e o ser igualmente acessível, de um conjunto de recursos a um alto nível de generalidade, aquela, um conjunto sistemático de perguntas incontornáveis para os Estados-nação, enquadradas pela relação destes com a globalização. E, como pormenorizarei adiante, embora o termo seja comum, a educação é concebida de forma muito diferente nas duas abordagens. Uma cultura universal de educação. Sem que é uma designação apropriada para este tipo de trabalho, dado que é precisamente aquilo que em essência necessita de ser estabelecido e demonstrado. O trabalho tem sido desenvolvido nos últimos 20 anos através de um amplo leque de publicações de um grupo de investigadores que poderiam ser referidos como institucionalistas mundiais, na medida em que o seu trabalho desenvolve numa escala mundial alguns dos pressupostos doutrinários daquilo que se tornou conhecido como institucionalismo sociológico, ver Powell e DiMaggio, 1993, Finemore, 1996, Hall e Taylor, 1996. O argumento central dos institucionalistas mundiais é que as instituições do Estado-nação, e o próprio Estado, devem ser vistos como sendo essencialmente moldados a um nível supranacional através de uma ideologia do mundo dominante, ou Ocidente, e não como criações nacionais autônomas e únicas. Sob esta perspectiva, os Estados têm a sua atividade e as suas políticas moldadas por normas e cultura universais. O cerne desta importante, audaciosa e ambiciosa tese é mais sociológico do que educacional, embora os estudiosos da educação não deixem de beneficiar com aquilo que atualmente se apresenta, depois de 20 anos de desenvolvimento, como uma impressionantemente coerente e consistente abordagem ao nível macro de explicação. Não teve grandes modificações durante aquele período, embora seja possível discernir algumas derivas potenciais numa recente e importante apresentação da abordagem, Vermeer et al., 1997. Embora a teoria sobre a qual a Senk repousa tenha sido testada em alguns campos sociais, a maior demonstração da teoria dos institucionalistas mundiais pode ser encontrada no campo da educação, tanto na massiva e rápida expansão dos sistemas de educação nacionais como no inesperado isomorfismo global das categorias curriculares em todo o mundo. Este isomorfismo acontece independentemente das diferenças nacionais ao nível econômico, político e cultural. A teoria é densa e complexa e é difícil fazer-lhe total justiça aqui. Talvez a melhor forma de começar seja com o esclarecimento da sua teoria básica, dado que tal permitirá demonstrar o seu âmbito e a sua ambição, assim como indicar o lugar da educação no seu interior. Este esclarecimento poderá ser encontrado no artigo de Meyer, Bolli e Thomas, intitulado Ontology and Rationalization in the Western Cultural Account, 1987, que constitui o capítulo principal no conjunto de trabalhos teóricos mais significativos da abordagem dos institucionalistas mundiais. Estes autores argumentam que as instituições, ao construírem e ao darem sentido a entidades sociais modernas e sua ação racionalizada têm um caráter muito mais amplo e universal do que qualquer realização que possam constituir, em dois sentidos relacionados entre si. Primeiro, estas instituições incorporam reivindicações universalizadas ligadas a leis da natureza e de tipo moral. A ação econômica, educacional ou política é legitimada em termos de afirmações muito gerais acerca do progresso, justiça e de ordem natural. As diferenças que sobrevêm no interior das realizações locais são limitadas e permanecem no âmbito do contexto do quadro cultural mais amplo. Por exemplo, os professores adoptam diferentes estilos, diferentes tipos de técnicas de gestão das organizações, e afirmam os diferentes regimes de instâncias ideológicas,
tudo dentro da ordem constitutiva daquilo que significa ser um professor, uma organização de negócios e um Estado-nação. Segundo, reivindicações e definições institucionais específicas tendem na prática a ser muito semelhantes em quase todos os lugares. Diferenças entre as várias realizações particulares resultam da organização dessa realização a partir da ênfase variável ou das interpretações de regras institucionais mais gerais. Não se deve ver estas instituições em toda a sua diversidade apenas como construções da experiência humana em contextos locais, mas como algo que se desenvolve a partir de uma cultura histórica universalística dominante. Assim, nos sistemas sociais modernos, é profícuo ver a estrutura social não como a reunião de padrões de interação local, mas como edifícios ideológicos de elementos institucionalizados que substanciam a sua autoridade em regras e concepções mais universais. As estruturas formais da sociedade, desde a definição e propriedades do individual até a forma e ao conteúdo de organizações como as escolas, as empresas, os movimentos sociais e os estados, derivam ou são ajustadas para se adequarem às regras muito gerais que possuem pelo mundo fora significado e poder. Meyer et al., 1997, p. 27 e 29, sublinhado no original. As instituições podem ser vistas como instâncias culturais sob cuja autoridade a ação ocorre e as unidades sociais justificam a sua existência. E Biden, p. 29. O conteúdo dessas instâncias funda-se nas características gerais da instância cultural do Ocidente que enfatiza a racionalidade, o progresso, o individualismo e a justiça. Meyer, Boly e Thomas centram-se em 4 consequências dessa instância cultural. Primeiro, a racionalização conduz à formação de uma gama extraordinária de actores legitimados e reificados enquanto seres racionais e com intenções, indivíduos, associações, classes, organizações, grupos étnicos, estados-nação. Segundo, os actores coletivos possuem maior legitimidade e autoridade se estiverem fundados numa teoria da pertença individual e da atividade, como o Estado-nação ou a empresa racionalizada. Terceiro, as entidades organizacionais ligadas às teorias da justiça e do progresso ganham especial saliência sobre todas as outras. O indivíduo e o Estado-nação são as mais reais de todas, variando o equilíbrio entre os dois de uma sociedade para outra. Quarto, na medida em que derivam da ideologia cultural universalística, as formas culturais dominantes, incluindo a estrutura e as fronteiras da ação coletiva, estão relativamente padronizadas entre as sociedades. Há apenas uma relação livre entre as formas organizacionais e as necessidades práticas e objetivos operando em situações locais. Neste sentido, as estruturas organizacionais ocidentais devem ser vistas mais como atualizações rituais de prescrições culturais de base ampla do que como respostas racionais a problemas concretos. E Biden, p. 32, sublinhado meu. Strang e Chan resumem a perspectiva de base de uma forma muito clara, significativamente, num artigo sobre a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Este trabalho vê as estruturas estatais e as políticas como sendo informadas pelo projeto cultural do Ocidente no sentido da racionalização do mundo social e da expansão das competências e direitos do indivíduo. Centra-se nos produtos, convencionalmente no mapeamento das construções nacionais num nível nacional. O seu propósito é o de explorar se os Estados actuam como se fossem fortemente penetrados por uma teoria comum do progresso e do valor, 1993, p. 237, grifo no original. Para a educação, esta abordagem sublinha que, longe de serem autonomamente construídas a um nível nacional, as políticas nacionais são em essência pouco mais do que interpretações de versões ou guiões que são informados por, e recebem a sua legitimação de, ideologias, valores e culturas de nível mundial. Das mais acessíveis e relevantes aplicações 2 deste trabalho em educação são as publicações The Political Construction of Educational Expansion, Fuller e Rubinson, 1992, na qual a questão central é o explicar a expansão dos sistemas educativos, e School Knowledge for the Masses, Meyer et al., 1992, cuja questão central é a surpreendente homogeneidade das categorias curriculares pelo mundo fora, e a partir da qual retirarei a maior parte dos meus exemplos, na medida em que representa mais forte defesa da perspectiva Senk. A questão e o argumento principais são que os trabalhos convencionais sobre o crescimento dos sistemas educativos e das categorias curriculares que eles empregam, que se baseiam em explicações através das tradições educacionais ou necessidades econômicas nacionais, não são tão eficazes como aquelas que veem estas mudanças como fazendo parte da expansão global da cultura mundial baseada nos valores ocidentais de racionalidade e individualidade. De uma perspectiva institucionalista mundial, Ramírez e Ventrasca, 1992,
defendem que a escola de massas não emerge e se desenvolve como função de características societais endógenas, tais como a urbanização ou a industrialização, a estrutura de classes ou o caráter das elites políticas ou religiosas. Antes, desenvolveu-se e expandiu-se como um crescentemente familiar conjunto de configurações ideológicas e organizacionais. Ao longo do tempo histórico e através de diversos projetos, as características da escola moderna de massas tornaram-se no modelo normativo institucional, que se foi crescentemente ligando ao ascendente Estado-nação, que foi, ele próprio inspirado por uma cultura política emergente das dinâmicas conflitantes da economia capitalista mundial. A escola de massas tornou-se o conjunto central de atividades através do qual as ligações recíprocas entre os indivíduos e Estados-nação são forjadas. Ibidem, p. 49-50. As provas empíricas da tese para Senck são mais fortes no âmbito que abrangem do que em profundidade. Como dizem Meyer et al., os nossos dados são forçosamente limitados ou superficiais, mas permitem uma avaliação do nível e da difusão dos tópicos curriculares gerais pelos diferentes países ao longo de vastos períodos de tempo. 1992, px 12. Para os objetivos deste artigo, esta afirmação é adequada e apenas uma breve exposição da metodologia será adiantada. O caso empírico baseia-se numa extensa base de dados que é, em grande parte, feita de afirmações de currículos nacionais colhidas ao longo do tempo e em diversos países. Este material foi usado para construir os indicadores de organização curricular, a data da emergência e a taxa de expansão dos temas, e o tempo dedicado a cada um dos temas. Os dados foram coligidos a partir de fontes históricas nacionais e internacionais publicadas, de respostas a um questionário enviado pelo Gabinete Internacional da Educação para todos os Estados-membros da Unesco em 1984, e de um inquérito feito pela Equipa Ministros da Educação Nacional em 1985. Existe, é claro, uma real possibilidade de ventriloquismo emergente através dessa metodologia. Os próprios questionários podem construir as características comuns observadas através do fornecimento de categorias de resposta, que assumem a existência de uma forma ou de outra do fenômeno em questão. Um exemplo relacionado com este pode ser encontrado no estudo de Marta Finemore, 1993, do desenvolvimento das políticas de ciência nacionais na maior parte dos países do mundo, independentemente do seu nível de desenvolvimento. Finemore defende que efetivamente a Unesco ensina os países em desenvolvimento que eles necessitam de uma política de ciência. Podemos questionar-nos até que ponto os questionários das organizações internacionais sobre aspectos da provisão e organização educacionais não possuem um efeito similar. Um segundo tópico de crítica é a natureza dos dados usados. Esta não é muito importante em si mesma, mas pela natureza das proposições que nela se baseiam. A utilização das respostas ao questionário, os materiais provenientes dos ministérios nacionais que seria impossível verificar ou validar independentemente, como tem sido reclamado pelos especialistas regionais que disseram ter encontrado inúmeros erros nos dados, exemplo Gratia, Opman, 1993. E uma variedade de fontes mais ou menos incomensuráveis tem de colocar limites à força dos argumentos que podem ser construídos com base nestes dados. Particularmente preocupante aqui é a comparação que pode ser feita entre a aparente facilidade com que uma base de dados mundial pode ser construída e as enormes dificuldades que a OCDE encontrou ao tentar construir um relativamente limitado conjunto de indicadores educacionais entre os seus relativamente homogêneos membros, ver OECD, 1992. Todavia, não se trata de um óbice fatal e aquela base de dados, com os reconhecidos óbices, pode ser considerada adequada aos objetivos para os quais foi usada. O padrão dos argumentos usados é muito característico e consistente ao longo das muitas publicações produzidas no âmbito desta abordagem. Essencialmente, esta procede através de um processo de eliminação. 3 Depois de ter estabelecido empiricamente que existe um elevado nível de isomorfismo ou similaridade de categorias curriculares que podem ser encontradas nos sistemas educativos de Estados-nação com diferentes níveis de desenvolvimento e com tradições educacionais muito diferentes, os autores fazem uma breve revisão de outras abordagens que veem o currículo como sendo conjuntos nacionalmente padronizados de conhecimento, socialmente aprovados que, quando comparados internacionalmente, deverão apresentar uma considerável diversidade. Benavo et al., 1992, p. 41. Assim, tipicamente, os argumentos funcionalistas, que veem a educação como respondendo a necessidades nacionais de industrialização e urbanização específicas e diferentes, e consequentemente diferindo em relação ao nível de desenvolvimento, são apontados como deficientes.
na medida em que parece que existe um maior grau de similaridade entre os currículos de todos os países do que seria de esperar. O alvo seguinte são as abordagens históricas do desenvolvimento do currículo que se baseiam em pormenorizados estudos de caso de estados-nação individuais. Estes argumentos defendem o caráter único do currículo, baseado no caráter único das histórias e tradições nacionais. A resposta dos proponentes da SENC a este tipo de argumentos é suficientemente ampla para mostrar a sua utilidade importânica, mas acaba por falhar o objetivo que persegue acerca da padronização mundial das categorias curriculares. Em particular, este tipo de estudo de casos não pode nem individual nem coletivamente explicar a consistência das categorias sobre as quais todos os sistemas parecem derivar. Como Benavo et al. Dizem, esta linha, historicista, do argumento tende a deixar em aberto a questão da emergência das próprias categorias globais, e Biden, p. 44. Contudo, é também importante sublinhar que os proponentes da tese SENC não veem qualquer inconsistência necessária entre a sua abordagem e aquelas outras mais centradas no nível nacional, estas últimas focando questões particulares ou a pormenorização dos conteúdos curriculares, e a primeira, na emergência de categorias temáticas muito gerais e explicando a sua localização na política oficial, e Biden, p. 45. Isto é importante na medida em que parece esclarecer os limites das pretensões dos defensores da SENC. Contudo, mesmo se eles frequentemente enfatizam que o seu foco são as categorias curriculares, e nada mais do que isso, tem que ser dito que por vezes na apresentação da sua perspectiva acabam por ir para além disso. Por vezes parece ser uma assunção implícita de que a centração dual na escola de massas e nas categorias curriculares constitui uma abordagem compreensiva da educação. Por exemplo, numa das mais fortes expressões do argumento da SENC afirma-se que uma abordagem baseada nas perspectivas políticas institucional e mundial sugere que as estruturas educativas e o conteúdo curricular são institucionalizados em um nível mundial. De acordo com esta perspectiva, a educação de massas e os currículos da escola de massas estão estritamente ligados aos modelos emergentes de sociedade e de educação que se tornaram relativamente padronizados em nível mundial. Estes modelos padronizados ou ideologias criaram efeitos culturais homogeneizantes que minam o impacto dos fatores nacionais e locais ao determinarem a composição do currículo. Esta visão implica que as diferenças nacionais relativamente às prioridades curriculares, por exemplo, a prioridade dada à matemática e às ciências, serão relativamente pequenas e acabarão por se diluir ao longo do tempo. Kamens e Benavo, 1992, p. 104, sublinhado meu. O terceiro aspecto do argumento por eliminação surge através do afastamento de qualquer pretensão de fornecer uma base científica para o currículo e da asserção da partilha de pressupostos acerca do valor da educação. Na introdução ao School Knowledge for the Masses, por exemplo, John Mayer afirma que os investigadores científicos que estudam a relação entre currículo e objetivos nacionais não possuem qualquer conhecimento sistemático que mostre, por exemplo, que a instrução em matemática e ciências facilita o crescimento econômico, que a instrução em estudos sociais facilita a integração política, ou que qualquer conteúdo instrucional facilite efetivamente a legitimidade e a dominação por uma elite política. Assim, na prática moderna, a teoria científica penetra no discurso social, e até na investigação social, mais como uma questão normativa do que como uma questão técnica. São criadas formas, enquanto estas se conformam com os valores definidos na teoria mais do que devido a qualquer evidência dos seus efeitos reais. 1992, p. 8, 21. Uma consequência fundamental disto é que as disputas que se desenvolvem no interior do campo da investigação sobre o currículo são construídas em torno de uma visão claramente partilhada, uma zona de silêncio consensual. Os conflitos são acerca de saber se realmente temos ou não uma boa sociedade, se a educação realmente funciona ou não eficientemente de uma forma justa, e se trabalha ou não realmente no sentido de promover a justiça social e a eficácia necessárias. Assim, na ausência de conhecimento acerca dos impactos sociais das variações curriculares, e na presença de uma pressão mundial do modelo geral de educação como um veículo na procura do progresso, são produzidos fortes constrangimentos no sentido de uma, pelo menos superficial, padronização, e Biden, p. 22. Mas ainda fica uma parte crucial do argumento da SENC por esclarecer, o argumento da universalidade da concepção de educação como um bem geral, mesmo que as suas pretensões funcionalistas ou instrumentais estejam longe de serem provadas. Como diz John Mayer, mesmo que houvesse muita ambiguidade acerca de saber se, sob vários aspectos, a educação de massas é um bem geral, ainda assim seria difícil de explicar por que é que a instituição se tornou tão universal.
o que conduz à ideia de que os mesmos processos de dimensão mundial que fizeram as virtudes, e até a necessidade, da educação de massas tão evidentemente universais têm também tendência para padronizar pelo menos as categorias gerais do seu conteúdo. Ibidem, p. 9. As bases da teoria acerca da natureza da educação como um bem geral foram estabelecidas por Meyer e Kamens. A educação de massas, no período moderno, não só tem sido altamente valorizada como também tem sido vista como um método científico ou racionalizado de produzir progresso social. Ibidem, p. 171. Esta ideia tem sido elaborada de uma forma extremamente útil numa vigorosa afirmação da abordagem institucionalista feita por Richard Rubinson e Irene Browne, que vai no sentido de que a educação, enquanto instituição, molda e assume comportamentos particulares e, por isso, cria cidadãos modernos. Estes autores argumentam que a escola de massas é a forma simbólica chave de pertença na política moderna. A educação é o mecanismo que constrói indivíduos enquanto cidadãos, a teoria da escolarização como uma organização de socialização, e determina seus legítimos lugares na estrutura social, a teoria da escolarização como uma organização de estratificação. A teoria institucional enfatiza que as práticas atuais dentro da escolarização não são o que produz os resultados da socialização e da estratificação. Antes, pelo contrário, as escolas são organizações rituais que criam um conjunto tomado como certo de crenças sobre o poder da educação. As escolas podem não ser organizações de socialização eficientes, mas a própria educação constitui uma teoria da socialização que explica que a escolarização transforma os indivíduos em cidadãos modernos e em trabalhadores produtivos. As escolas podem não ser organizações eficientes no sentido de alterar os efeitos da origem de classe, mas a própria educação constitui uma teoria de alocação que explica por que é que a escolarização produz uma estrutura de estratificação meritocrática. Consequentemente, a educação é uma instituição crucial, na medida em que legitima quer a estrutura política, quer a estrutura econômica, não através da transformação dos indivíduos através da socialização ou alocação, mas através da definição institucional dos produtos da escolarização como cidadãos competentes que ganharam a sua posição no sistema de estratificação. 1994, p. 592. Portanto, o argumento pode ser resumido da seguinte forma: a rápida expansão dos sistemas educativos nacionais e o evidente, mas surpreendente, grau de homogeneidade curricular que é possível observar entre as sociedades do mundo, independentemente de sua localização, nível de desenvolvimento ou religião ou quaisquer outras tradições, não podem ser explicados pelas teorias funcionais, nacionais, culturais ou racional-instrumentais que têm vindo a dominar o estudo dos sistemas educativos ou dos currículos desde então. Eles derivam, em primeiro lugar, precisamente do modelo estatista moderno que a partir de 1945 se expandiu rapidamente. Como diz Wong, com o fim dos velhos impérios coloniais e a subsequente expansão do sistema do Estado-nação, emergiu um novo conceito de construção da sociedade enquanto baseada no modelo racional enfatizando o individualismo econômico, político e cultural. Enquanto esses estados procuram um reconhecimento interno e externo para si mesmos como estados-nação como deve ser, eles tendem a seguir o exemplo das, e a incorporá-las, concepções prevalecentes na ordem mundial. 1992, p. 126. A educação é central para esta missão modernizadora, e a estrutura dos currículos escolares está extremamente ligada à emergência de modelos de sociedade padronizados e ao crescente domínio de modelos padronizados de educação como um componente desses modelos gerais. Benavo et al., 1992, p. 41, ao passo que o currículo escolar é mais uma ativação ritual de normas e convenções educacionais mundiais do que uma escolha de sociedades individuais no sentido de reunir determinadas condições locais. A definição de conhecimento legítimo para ser ensinado nas escolas e a seleção e organização hierárquica desses corpos de conhecimento são assim claramente prescritos externamente. No cerne da prescrição está o discurso racional sobre como é que a socialização de crianças em várias áreas disciplinares está ligada à autorrealização do indivíduo e, em última análise, à construção de uma sociedade ideal. O discurso é altamente padronizado e de caráter universalista. Shah, 1992, p. 65. Contudo, enquanto que a seleção e a organização do conhecimento escolar são extremamente prescritos, como mostram estas citações, estas prescrições são assumidas voluntariamente. A abordagem Senk, portanto, constitui uma forte e coerente teoria da relação entre globalização e educação. Ela especifica a natureza da força supranacional,
identifica as motivações para os Estados incorporarem características centrais universais do modelo de visão do mundo e aponta para os produtos educativos destes processos. Uma comparação entre a SENC e a AGEE. Depois de ter feito um breve resumo da abordagem SENC da relação entre globalização e educação, gostaria agora de a contrastar com a abordagem AGEE. Estas abordagens têm um número significativo de semelhanças fundamentais, mas as diferenças entre os seus pressupostos e argumentos são de maior relevância. As duas abordagens partilham a ênfase posta na importância das forças supranacionais, na possibilidade de os objetivos políticos, assim como os processos, poderem ser afetados através de influências externas sobre as políticas educativas nacionais, uma ênfase mais na capacitação do que na natureza do impacto. Verstraeten, 1995. Do efeito de forças supranacionais sobre os sistemas educativos nacionais, algo que as distingue a ambas das abordagens do capital humano, e o reconhecimento de que os quadros interpretativos nacionais são moldados quer supranacionalmente, quer nacionalmente. Contudo, há diferenças cruciais em cada um dos aspectos fundamentais do argumento: a natureza da globalização, a compreensão da educação e a relação entre as duas. A natureza da globalização. A diferença fundamental entre as duas abordagens reside na compreensão da natureza do fenômeno global. Para SENC, trata-se de um reflexo da cultura ocidental, baseada cognitivamente em torno de um conjunto particular de valores que penetram em todas as regiões da vida moderna. Para a AGEE, a globalização é um conjunto de dispositivos político-econômicos para a organização da economia global, conduzido pela necessidade de manter o sistema capitalista, mais do que qualquer outro conusto de valores. A adesão aos seus princípios é veiculada através da pressão econômica e da percepção do interesse nacional próprio. Já esclareci que para os proponentes da SENC a globalização se refere à presença de um conjunto supranacional de ideias, normas e valores que informam as respostas nacionais para dadas questões. Na abordagem AGEE, a globalização é vista como sendo construída através de três conjuntos de atividades relacionadas entre si, econômicas, políticas e culturais. Vercoques, 1996. Daly, 1998. Estes podem ser caracterizados como hiperliberalismo, governação sem governo e mercadorização e consumismo, respectivamente. Trata-se de um processo complexo e frequentemente contraditório que se centra em torno dos três principais agrupamentos de estados: Europa, América e Ásia. As comas implicam que essas regiões são mais construções sociais, especialmente político-econômicas, do que geograficamente inclusivas. Possuem diferentes níveis de interação e integração e podem até certo ponto ser vistas como competindo entre si. Verdali e Robertson, 1997. Grieco, 1997. Mittelman, 1996. Katzenstein, 1996. Etny, 1997. Contudo, os agrupamentos regionais partilham a preocupação com o controlo e concordam sobre certas regras do jogo. Competem ferozmente para fazer avançar o conjunto de acordos globais que lhes sejam mais favoráveis, mas reconhecem que, em última análise, dependem da existência de um mundo que seja seguro para o prosseguimento da procura do lucro e não de um mundo que seja seguro para perseguir o seu lucro próprio às expensas de outros. Esta forma e extensão da globalização é diferente de qualquer outra que tenha acontecido anteriormente. Ela torna possível, pela primeira vez, falar de uma economia global que inclui todas as nações do mundo. Tal resultou do colapso formal da única alternativa ao capitalismo e da aceleração dos processos no sentido da mercadorização de todas as coisas que se fizeram acompanhar desse colapso. Um segundo factor central é que foi o sistema que triunfou e não uma nova nação hegemônica. Como resultado das ETN, empresas transnacionais, e das mudanças técnicas na velocidade de transferências financeiras, a economia global escapa à capacidade de até a mais poderosa das nações a poder controlar, embora tal não signifique, é claro, que os Estados Unidos não sejam ainda o mais importante actor da economia mundial, apesar de eventualmente não ser a economia mais bem-sucedida. Quer dizer, a globalização é um fenômeno político-econômico, e não puramente econômico. Isto conduziu também à criação de novas formas de governação supranacional que assumiram formas de autoridade sem precedentes. De novo, contudo, tem de ser dito que estas mudanças resultam da transformação das condições da procura do lucro, que permanece o motor de todo o sistema. Uma outra diferença reside nos problemas centrais que constituem a base da operação dos fatores globais. Para a AGE, estes problemas centrais são os mesmos que,
como já argumentei, enquadram a agenda do Estado e de todas as suas partes componentes, incluindo a educação, da sociedade capitalista, apoio ao regime de acumulação, assegurando contexto que não inibe a sua contínua expansão e fornecendo uma base de legitimação para o sistema como um todo. Defendi que estes três problemas não podem ser resolvidos em conjunto, tendendo antes as soluções para eles a ser contraditórias, e sendo essas contradições precisamente aquilo que fornece a dinâmica dos sistemas educativos. Verdali, 1989. Na era da globalização, estes problemas tornaram-se algo que deve ser lidado tanto em nível global como em nível nacional, com a ressalva de que o lidar com eles no nível terá implicações claras, diretas e possivelmente contraditórias no outro nível. Ambas as formas e as prioridades relativas dos problemas centrais também acabarão por mudar. Uma assaz útil comparação das duas abordagens nesta área pode ser encontrada no trabalho de Marta Finemore, 1996, 1996b, que pode ser definida como uma crítica simpática da teoria que está na base da abordagem Senk. Finemore partilha o fundamento da abordagem na medida em que vê os sistemas conduzidos por valores assim como, mas não só, por pressões materiais, e toma a cultura global como um recurso a partir do qual os estados se inspiram e não como uma estrutura que molda suas respostas e a seleção dos recursos. Contudo, ela vai para além da abordagem Senk sob muitos aspectos, o que acaba por a conduzir na direção da abordagem AGEE, tornando assim possível indicar as diferenças entre as duas abordagens de uma forma mais precisa. Ela avança com a noção da autonomia da sociedade internacional moldada em torno de três elementos normativos fundamentais: burocracias, mercados e igualdade humana, 1996b, p. 131. Ela reconhece que estes elementos são intrinsecamente contraditórios e defende que a contestação normativa é em grande parte aquilo que constitui precisamente a política. Ibidem, p. 135. O que está aqui ausente, e o que é crucial para a diferença entre as duas posições, é que enquanto que para Finemore, assim como aos institucionalistas mundiais, a força causal da mudança reside no intersubjetivo, na partilha de ideias e crenças fortes acerca do mundo, e não tanto e apenas nas condições materiais. Ibidem, p. 20. A abordagem AGEE vê o capitalismo como a força causal, conduzida pela procura do lucro. Não existe uma explicação deste tipo na abordagem Senk. Os seus proponentes não oferecem uma explicação efetiva de como é que as ideias mudam da forma como fazem, ou por que é que essa mudança de ideias parece no mínimo não ter criado obstáculos ao desenvolvimento do capitalismo à escala mundial. Em contrapartida, a abordagem AGEE não pretende que a mudança seja conduzida apenas por fatores materiais. É possível aceitar que as ideias e as crenças mudam numa base sobre a qual o capitalismo é capaz de prosperar nas mais diferenciadas culturas normativas. Faz isso sob formas muito diferentes de Estado e de governo, sob muitos e diferentes regimes religiosos, sob formas de família muito diferentes. A sua seleção de mecanismos para estas instituições pode ser vista de forma bastante útil como sendo essencialmente exclusiva, mais do que inclusiva. Portanto, a política mundial retém, como membros de pleno direito, regimes perversos e repressivos no sentido de antecipar a possibilidade da sua substituição por regimes menos dóceis à expansão da economia global. E os poderosos estados individuais estão preparados para fazer vista grossa dos abusos sobre os direitos humanos se a chamada de atenção para eles puder eventualmente fazer perder mercados e lucros. Este tipo de ações pode seguramente ser mais adequadamente explicado através da concepção da política mundial que vê o capitalismo como condutor do que por aquela que vê a racionalização das regras acerca do progresso, da modernidade e da igualdade humana como forças causais. Concepções de educação. A segunda área de comparação das duas abordagens reside nas suas claramente diferentes concepções de educação. Para a AGEE, a educação, enquanto variável dependente neste processo, centra-se em três questões fundamentais. A quem é ensinado o que, como, por quem e em que circunstâncias. Como, por quem e através de que estruturas, instituições e processos são definidas estas coisas, como é que são governadas, organizadas e geridas. Quais são as consequências sociais e individuais destas estruturas e processos? Estas questões centram-se nos princípios e processos da distribuição da educação formal, na definição, formulação, transmissão e avaliação do conhecimento escolar e em como é que estas coisas se relacionam entre si. Elas dirigem-nos no sentido de descobrir como é que aqueles processos são financiados, fornecidos e regulados e como é que este tipo de formas de governação se relacionam com concepções mais amplas de governação dentro de uma sociedade. Somos solicitados a perguntar como é que estas estruturas e processos, que tipicamente referimos sob a designação sistemas educativos,
afetam as oportunidades de vida dos indivíduos e grupos e a totalidade das relações dos sistemas educativos com as coletividades e instituições sociais mais amplas de que fazem parte. O âmbito da SENC é muito mais restrito. O título promete de alguma forma mais do que aquilo que o projeto é capaz de dar. Há um considerável número de questões aqui presente. Primeiro, como já referi, há uma tendência para assumir a validade da equação escola de massa mais categorias curriculares igual educação. Tal reduz os sistemas educativos ao seu mandato, aquilo que é considerado desejável que eles consigam alcançar. Ignora quer a capacidade do sistema, isto é, a execuibilidade desse mandato, e a sua governação, isto é, como é que ele é coordenado no sentido de alcançar os desejáveis e possíveis fins, sobre o conceito de mandato, capacidade, governação e sua interrelação, verdade, 1998ª, e dali, no prelo. A importânica de considerar estes três componentes-chave dos sistemas educativos e o exame de qualquer um deles é evidente se levarmos em conta as forças e as fraquezas do foco da SENC em questões relacionadas com o mandato. Esta perspectiva capacita-nos para uma melhor compreensão sobre quem é ensinado e sobre aquilo que é ensinado. Não nos capacita, contudo, para compreender melhor a quem é ensinado o que. Para compreender isto, é necessário considerar as questões ligadas à capacidade e à governação, assim como aquelas ligadas ao mandato. Vale também a pena sublinhar aqui a ausência de qualquer tentativa de colocar neste ponto a relação da educação com outra característica persistente da modernidade ocidental, a desigualdade social sistemática quer no nível global, quer no nível nacional. Mesmo quando concebida no âmbito restrito da sala de aula, a educação inclui mais do que apenas categorias curriculares. Isto é totalmente reconhecido pelo trabalhador da SENC, pelo menos na medida em que se reconhece que existem hiatos significativos entre aquilo que as categorias do currículo implicam e aquilo que é ensinado, embora suas implicações não surjam como sendo totalmente reconhecidas. Contudo, isto corresponde a limitar a crítica ao nível da prática da sala de aula. As categorias do currículo constituem apenas uma pequena parte da política curricular, o que, em si, é apenas um aspecto da provisão da educação nos Estados-nação. Enquanto que o trabalho da abordagem SENC não faz referências amplas ao estabelecimento da política curricular, porque a educação não se limita à prática da sala de aula, há mais coisas implícitas na política educativa e na governação para além da política curricular. A provisão da educação não pode ser vista isoladamente do financiamento e da regulação. Verdade. 1997. Mas, e isto é crucial, o padrão da governação educacional permanece em grande parte sob o controle da Estado. Contudo, novas e cada vez mais visíveis formas de desresponsabilização estão a prefigurar-se. A educação permanece um assunto intensamente político no nível nacional, e moldado por muito mais do que debates acerca do conteúdo desejável da educação. As agendas nacionais para a educação são formadas mais no nível do regime do que no nível estrutural. As políticas educativas, o processo de determinar o conteúdo e o processo da educação são poderosamente moldados e limitados pelas políticas educativas, pelo processo de determinação das funções a serem desempenhadas, pela importância do consequente provimento dos seus recursos, pelo sistema educativo como parte de um quadro nacional regulador mais amplo. Verdale, 1994, Daly e Robertson, 1998. De uma forma muito crítica, neste contexto, todos os quadros regulatórios nacionais são agora, em maior ou menor medida, moldados e delimitados por forças supranacionais, assim como por forças político-econômicas nacionais. E é por estas vias indiretas, através da influência sobre o Estado e sobre o modo de regulação, que a globalização tem os seus mais óbvios e importantes efeitos sobre os sistemas educativos nacionais. Verdale, 1998. Portanto, enquanto os proponentes da abordagem SENC reconhecem totalmente o hiato na sua compreensão da implementação das categorias curriculares, não há nada nesta abordagem que os capacite para preencher esse hiato ou para mapear os seus contornos. O seu foco cognitivo e a sua teoria da agência, ambas discutidas adiante, praticamente as impedem ou de reconhecer a relevância das políticas educativas ou de oferecer uma análise das influências sobre a implementação que eles reconhecem. Isto é crucial para o meu argumento acerca da relação entre globalização e educação, dado que estes fatores, que até muito recentemente eram amplamente determinados em nível nacional, estão a tornar-se crescentemente elaborados através de agendas estabelecidas pela economia política global e não como problemas localmente percebidos. Dedicar-me-ei, de seguida, a considerar a terceira área-chave da diferença entre as duas abordagens, a relação entre o global e o nacional, ou como é que a globalização afeta a educação. Dividirei a minha análise pela natureza das pretensões adiantadas,
pelas concepções do Estado e pelas concepções de agência e de mecanismos. Como se tornará claro, estes pontos de comparação estão estritamente ligados. A relação da globalização com a educação. Antes de discutir as pretensões do argumento da SENC, devo chamar a atenção para algumas reservas que os seus próprios proponentes reconhecem ou assumem como implícitas. 3 delas parecem importantes de sublinhar. A primeira é muito clara. É o facto de, como dizem os autores no prefácio a School Knowledge for the Masses, os nossos dados serem forçosamente limitados ou superficiais. Sabemos se uma dada política de dado país inclui uma dada categoria curricular ou não, e como e qual a saliência que é dada a essa categoria. Não sabemos o que é que essa categoria significa no país, por exemplo, o currículo, o plano de aula ou o teste, não sabemos como, ou se, a categoria é efetivamente implementada em relação a crianças de diferentes classes, etnia ou gênero. Meyer et al., 1992, px 12. Esta reserva é reforçada e alargada para vários pontos do trabalho do grupo. A segunda limitação do argumento em causa reside na falta de especificidade da linguagem na qual é com frequência veiculado. Tal ocorre particularmente em 2 áreas. Uma área é o amplo leque de termos usados para descrever o objeto de estudo. Em vários pontos faz referência às normas, convenções, costumes, padrões de nível mundial. Um problema óbvio é que todos estes termos veiculam diferentes conotações. Outra área é que cada um deles contém em si diferentes significados. Considere-se, por exemplo, padrões. Em algumas páginas de School Knowledge for the Masses encontramos referências a padrões mundiais, implicando aparentemente uma medida de qualidade, referências a um padrão educacional correto, implicando aparentemente um critério de sucesso, e aos padrões dominantes de propriedade educacional, implicando aparentemente algum tipo de norma. É possível que, dado o âmbito do argumento, tudo isso esteja implícito no leque de termos usados. Tal poderia ser coerente com a utilização por parte de Meyer, Bolie e Thomas de 6 diferentes termos para a política mundial. Eles reconhecem que, para alguns propósitos, poderá ser útil distinguir mais tecnicamente entre estas designações. Meyer et al., 1987, p. 34. E é pelo menos defensável que este tipo de distinções poderia ser muito útil aqui no sentido de fornecer uma maior precisão à natureza das pretensões que vão sendo avançadas. Exatamente o mesmo poderia ser sugerido relativamente à segunda área de imprecisão. Este refere-se à natureza das consequências da SENC. Tal tem vindo a ser descrito como homologia, isomorfismo, convergência, padronização, homogeneidade, similitude. Novamente, todos estes termos significam algo diferente, e, novamente também, muitas das diferenças parecem ter repercussões no argumento. Esta liberdade de terminologia está associada com o terceiro conjunto de reservas implícitas, isto é, com a ambiguidade acerca do âmbito e das consequências da SENC. Fundamentalmente, por exemplo, não é claro se aquilo que está a convergir, ou a tornar-se homólogo, é um processo, um produto ou ambos. Exemplos da forte defesa da SENC são que uma nova cultura ou conjunto de categorias culturais estão a ser promulgados pelas instituições de educação de massas, que uma abordagem fundada nas perspectivas institucional e política mundiais sugere que as estruturas educacionais e o conteúdo curricular estão institucionalizados em nível mundial, e que os Estados são ativadores de perspectivas culturais. Contra isso devem ser alinhados argumentos que mostrem que as variações nacionais continuam fortes. Meyer et al., 1992, p. 168, que a cultura mundial está longe de ser homogênea, e Biden, p. 82, e que a incorporação do modelo pode acontecer a um nível meramente ritual. Na base das pretensões da SENC encontra-se uma concepção muito ampla de cultura mundial. Cobre todas as instituições modernas. É difícil ver que características da vida contemporânea escapam à sua influência. O alcance do conceito, que inclui dentro de si as mais urgentes e polêmicas questões relativas ao currículo e à educação em geral, como as da igualdade, liberdade ou a dos benefícios individuais e nacionais, significa que todos esses debates são subsumidos no interior da cultura em vez de se apresentarem como uma alternativa. Isto poderá conduzir-nos a perguntar se um conceito que aparentemente pode explicar tudo pode de facto explicar alguma coisa. E isto significa que, por seu turno, a única explicação que a abordagem é capaz de fornecer em nível mundial daquilo que pode ser mais ou menos provável de ser ensinado em nível nacional é precisamente aquilo que é improvável de ser incluído e que cai fora da fronteira extremamente ampla da SENC. Outro tópico-chave é o do tratamento da política.
A política parece desaparecer aos dois níveis. Por um lado, é reduzida efetivamente a burocracia, dado que a existência de uma cultura mundial efetiva coloca os conflitos acima dos valores. Isto relaciona-se com o segundo ponto, que também foi sublinhado por Marta Finemore, Opsit. Ela chama a atenção para o facto de as características centrais da cultura ocidental conterem grandes contradições entre si, como entre progresso e justiça. De facto, esta crítica parece ter sido retomada por Meyer, Boly e Thomas, 1997, quando reconhecem, num artigo por vezes lido como uma resposta crítica de Finemore, que o desfazer da distinção entre o compromisso formal e as políticas e práticas efetivas é algo endêmico, dado que os Estados-nação são modelados a partir de uma cultura externa que não pode simplesmente ser importada no seu todo como se tratasse de um sistema a funcionar plenamente. A cultura mundial contém muitas outras variantes de modelos dominantes, o que conduz à adopção eclética de princípios conflituantes, sendo os modelos de cultura mundial altamente idealizados e internamente inconsistentes. Meyer et al., 1997, p. 154. Enquanto que os argumentos a favor da SENC possuem alguma plausibilidade relativamente àquilo que nos dizem acerca da natureza e do âmbito de uma política mundial baseada numa perspectiva ocidental, a sua contribuição no sentido de especificar os efeitos sobre a educação fica limitada a duas pistas muito gerais. Por um lado, como já referi acima, a abordagem tem de facto alguma coisa a dizer acerca de quem e sobre aquilo que é ensinado, assim como acerca de como tal é definido. O argumento a favor da SENC, a partir do qual praticamente todos os Estados-nação derivam as suas categorias curriculares, acaba por ser limitado no trabalho empírico feito pelos institucionalistas mundiais. Por outro lado, há algum reconhecimento de que quer os sistemas educativos nacionais diferem sistematicamente entre si, quer de que, com base nas tradições nacionais, e de uma forma considerável, a conformidade em relação à SENC é simbólica. Contudo, se estas podem não ser questões cruciais se o foco for a natureza e o desenvolvimento do sistema mundo, acabam por sê-lo se pretender saber mais alguma coisa acerca de si e como é que o sistema mundo afeta as políticas e as práticas da educação nacional. Num certo sentido, as pretensões das duas abordagens são muito diferentes e não se sobrepõem de todo, mas poderemos resumir as suas diferenças, de uma forma muito sintética, da seguinte forma. As pretensões da SENC são fundamentalmente a respeito da existência e da natureza de um conjunto universal de normas, ideias e valores que independentemente de qualquer delas informam e modelam a própria natureza dos Estados, assim como das suas políticas. Estão menos preocupadas em estabelecer os efeitos desse conjunto de normas etc., num dado caso particular. Isto é particularmente evidente na linguagem utilizada. É suficiente para o seu propósito geral, mas não para o mais direto objetivo. A AGEE pretende ter identificado uma mudança de paradigma, um nível novo e qualitativamente sem precedentes de globalização que tem mudado o papel do Estado tanto nacional como internacionalmente. Esta mudança afetou diretamente, mas de uma forma mais significativa, indiretamente, através do impacto da globalização sobre o Estado, os sistemas e políticas educativos usando mecanismos que podem ser especificados e seguidos. Verdali, 1998b. Finalmente, as estratégias de investigação das duas abordagens também são diferentes. A maior energia por detrás da abordagem AGEE direciona-se no sentido de estabelecer mais claramente as ligações entre as mudanças na economia mundial e as mudanças na política e na prática educativas. Para SENC, essa energia parece orientar-se em duas direções. Uma é a crítica sempre continuada aos modelos tradicionais através da demonstração da sua incapacidade para dar conta das mudanças no nível nacional utilizando as explicações de nível nacional. A outra é o projeto da instalação extensiva da estrutura teórica central num conjunto crescentemente divergente de instâncias, Vermeer sobre o meio ambiente. A natureza do Estado. A abordagem SENC repousa sobre uma noção de Estado como uma construção central da perspectiva cultural ocidental e como meio institucional através do qual as suas mensagens são veiculadas. Embora os Estados-nação possam ter diferentes níveis de influência sobre a forma da cultura mundial e diferentes níveis de capacidade para implementar, não são vistos como atores decisivos no seu desenvolvimento contínuo. Este é sobretudo o papel da ciência, especialmente tal como é delimitada e canalizada através das organizações internacionais. O que acaba por não contemplar é o facto de que muitas organizações internacionais, e certamente as mais proeminentes e eficientes dentre elas, são elas mesmas uma criação direta dos Estados. Elas não emergem da política mundial. Pelo contrário, a política mundial, das quais são tomadas como componentes,
foi construída pelos Estados. Mas, foi amplamente construída pelos Estados no sentido de lidar com problemas que os afetavam a todos, mas que não podiam ser resolvidos por cada um individualmente. As próprias Nações Unidas, e o leque de organizações que surgiram a elas ligadas, foram uma construção consciente dos Estados atuando em favor do interesse coletivo dos mais poderosos entre eles, e que poderia não ser de todo do interesse de todos. Tornou-se então a base para a atribuição do Estatuto de Estado enquanto meio de assegurar a perpetuação desse coletivo num mundo volátil. Vemos algo semelhante atualmente acontecer à medida que os Estados voluntariamente cedem aspectos significativos da sua soberania em favor de organizações internacionais face à premência de problemas de teor essencialmente econômico que individualmente não criaram e aos quais não podem responder em termos individuais. Esta transformação, que é vulgarmente designada pela expressão criada por James Rosenau governação sem governo, representa uma alteração qualitativa na natureza das relações entre os Estados e as forças supranacionais, o que é muito diferente da concepção SENG da política mundial baseada em organizações internacionais não governamentais, OING. Ver Rosenau, 1994. Esta última é vista como sendo conduzida por uma racionalidade técnica autônoma, autopropulsora. A primeira é vista como sendo veiculada pelos interesses dos Estados poderosos que acabam por reter a sua dominação quando está ameaçada por forças que eles não podem controlar. É importante, também, não menosprezar o facto de que, apesar de não serem criação direta dos Estados, as ONG necessariamente repousam no mínimo, aprovação tácita das suas atividades. Mais ainda, Bolli e Thomas, 1997, pensam que cerca de 60% das ONG se concentram na racionalização econômica ou técnica de que dificilmente seriam promovidas a um nível mundial se tal acontecesse contra os interesses dos mais poderosos Estados, que definem os padrões. De facto, poder-se-ia até argumentar que a sua promulgação através dos auspícios das ONG poderá ser extremamente valiosa a estes últimos, dado que legitimam a sua origem e os interesses que veiculam. Temos também que reconhecer que outra parte das respostas dos Estados à modificação das pressões econômicas e políticas globais tem ido no sentido de se reformarem a elas próprias em diferentes aspectos. Verdali e Robertson, 1997. Em particular, a educação tem sido factor-chave no forçar dos limites competitivos dos Estados em relação uns aos outros, dado que na nova economia global os recursos humanos são muito menos livres do que outros tipos de recursos. Ver, por exemplo, Reich, 1992. Muitos Estados, especialmente os dos países anglófonos, tornaram-se menores porém mais fortes e remodelaram-se a si mesmos como Estados competitivos e contratuais, com uma gama restrita de atividades e uma gama de articulações instaladas para a coordenação de atividades não centrais. Isto tem um certo número de consequências para a educação. Uma parte desta reestruturação envolve um novo conjunto de relações dentro dos Estados-nação. Há aí uma distinção mais clara e mais significativa, por exemplo, entre os níveis regime, sectorial, incluindo a educação, e organizacional, ver Hollingsworth et al., 1994. Uma consequência importante destas mudanças é que não só os quadros interpretativos dos Estados são afetados pelo processo de globalização, mas também que nem todos os efeitos globalmente iniciados serão mediados pelo Estado. Isto é já evidente pelas atividades das ETN, cujo papel na criação de padrões técnicos globais é totalmente negligenciado por Bolli e Thomas, por exemplo, através da instalação de técnicas de produção particulares em nível de organização, sendo que alguns sectores de atividade nacionais são muito mais vulneráveis às forças supranacionais do que outros. Alguns sectores tornaram-se altamente globalizados, como resultado direto da integração mundial levada a cabo pelas ETN, muito mais do que como resultado de iniciativas nas ONG mediadas pelo Estado. Teoria da agência e o parque das organizações internacionais. O problema principal da abordagem SENC reside na sua teoria da agência. Tal resulta da estratégia correcional de explicação utilizada. A questão de saber como é que a hipotética padronização aconteceu não é enfocada diretamente. Como dizem Benavo et al., não temos informação sobre o processo pelo qual esta padronização categorial é feita. Opsit, p. 59. As explicações dos dados sobre o crescimento dos sistemas educativos e da expansão das categorias curriculares com base em fatores econômicos e funcionais em nível nacional são explicitamente deixadas de lado. A SENC é, portanto, inferida, levantando-se a hipótese de que a vasta maioria dos Estados-nação funciona sobre ela. Mas tal não explica por que é que os Estados-nação se comportam dessa forma. Não há sugestões, por exemplo, de que haja alguma coisa no conteúdo da SENC que possa conduzir a uma adesão mundial aos seus preceitos.
As explicações desenvolvem-se amplamente em torno da legitimação. Sob alguns aspectos, a legitimação da SENC pode parecer ser quase autogerada. Os estados têm sistemas educativos e categorias curriculares, porque outros estados também os têm. Como diz John Bowlby, a escolarização aconteceu na Suécia porque aconteceu na civilização ocidental. O mesmo pode ser dito de qualquer outro país euro-americano durante este período. A escolarização aconteceu aí porque acontecia em todo lado. 1992, p. 73. Trata-se de uma teoria da agência muito fraca que sugere que a escolarização se expandiu por osmose, ou pelo menos através de uma espontaneidade que não parece requerer qualquer explicação, sendo elaborada frequentemente através de uma ênfase no processo e conteúdo de legitimação. A SENC legitima a adopção por parte dos estados de políticas, como as suas categorias curriculares, e, por seu turno, argumenta-se que extrai a sua legitimação da autoridade dos cientistas e especialistas que incorporam e veiculam a ideologia e os valores da modernidade ocidental sobre a qual se baseiam. Assim como a simples emulação do racionalismo técnico moderno pode fazer acelerar o processo de padronização, particularmente através de grupos e corpos científicos e profissionais. Mas, como sublinham Meyer e Kamens, a educação é algo de grande valor, mas não existe uma forma tecnicamente conhecida para implementar o melhor possível. A situação é ideal para a operação de processos de moda, de imitação e, assim, de difusão, 1992, p. 171. Contudo, é no trabalho das organizações internacionais que mais perto nos encontramos de localizar uma teoria da agência. Organizações como a Unesco, a OCDE, o Banco Mundial e muitas outras, particularmente aquelas que assumem uma pertença quase universal, MCNL, 1995, p. 484. São vistas como desempenhando um papel crucial enquanto veículos da mensagem da SENC, ver especialmente MCNL e SHA, 1994, MCNL, 1995. Para MCNL e SHA, os princípios, as normas, as regras e procedimentos da cultura da política mundial refletem a influência mais significativa e universal do sistema global e operam de uma grande variedade de formas no sentido da institucionalização das ideologias, estruturas e práticas mundiais no nível do Estado-nação e atribuem uma certa eficiência causal às organizações internacionais no que diz respeito à convergência das práticas educacionais nacionais, 1994, p. 23. Esta pesada ênfase no papel central desempenhado pelas organizações internacionais enquanto veículos da SENC acaba, contudo, por levantar a questão de saber como é que ela era veiculada antes da emergência da proeminência destas organizações. O conteúdo efetivo da mensagem veiculada pelas organizações internacionais baseia-se em modelos, categorias e guiões através dos quais o mundo é universalizado e, a um dado nível, unificado, mesmo que essa unidade constitua a base de conflitos posteriores. Assim, até a conformidade simbólica assume e reforça a força dos modelos e categorias. Isto já estava implícito na ênfase colocada na importância e centralidade da legitimação da SENC por parte de cientistas e especialistas, mas é intrínseca à abordagem no seu todo. Isto tornou-se mais claro nos artigos mais recentes. Bowlby e Thomas argumentam que, quando falamos de cultura como sendo global, queremos dizer que as definições, os princípios e os objetivos são cognitivamente construídos de forma semelhante em todo o mundo. O centro da cultura mundial é um grande número de organizações não governamentais que se concentram na racionalização técnica e econômica. É técnico, funcional, altamente diferenciado e peculiarmente invisível, e estabelece padrões, discute problemas, dissemina informação, defende pontos de vista legais e escreve códigos de ética. Bowlby e Thomas, 1997, p. 173, 182-183. Para Meyer et al., modelos de desenvolvimento nacional ou os direitos humanos veiculados pelas associações internacionais têm as suas raízes no conhecimento científico e legal, como as teorias e medidas do desenvolvimento econômico nacional ou da igualdade social individual e econômica. Da mesma forma, a difusão entre os Estados-nação é pesadamente mediada por cientistas e profissionais que definem instâncias virtuosas, formulam modelos e apoiam ativamente a sua adopção. 1997, p. 166. Uma característica importante destes argumentos é a sua grande semelhança com a linguagem usada sobre as organizações internacionais a que MCNL se refere e acerca das ONG, e que são cruciais no trabalho de Bowlby e Thomas. Esta semelhança desvela bastante acerca daquilo que é central e daquilo que é periférico na abordagem SENC. Se as questões de agência são centrais,
não seria lógico não conseguir distinguir entre dois conjuntos de instituições que são muito diferentes entre si em aspectos que são importantes para o seu desempenho enquanto veículos da SENC. Temos também que reconhecer que outra parte das respostas dos Estados à modificação das pressões econômicas e políticas globais tem ido no sentido de se reformarem a elas próprias em diferentes aspectos. Verdali e Robertson, 1997. Em particular, a educação tem sido factor-chave no forçar dos limites competitivos dos Estados em relação uns aos outros, dado que na nova economia global os recursos humanos são muito menos livres do que outros tipos de recursos. Ver, por exemplo, Reich, 1992. Muitos Estados, especialmente os dos países anglófonos, tornaram-se menores porém mais fortes e remodelaram-se a si mesmos como Estados competitivos e contratuais, com uma gama restrita de atividades e uma gama de articulações instaladas para a coordenação de atividades não centrais. Isto tem um certo número de consequências para a educação. Uma parte desta reestruturação envolve um novo conjunto de relações dentro dos Estados-nação. Há aí uma distinção mais clara e mais significativa, por exemplo, entre os níveis regime, sectorial, incluindo a educação, e organizacional, ver Hollingsworth et al., 1994. Uma consequência importante destas mudanças é que não só os quadros interpretativos dos Estados são afetados pelo processo de globalização, mas também que nem todos os efeitos globalmente iniciados serão mediados pelo Estado. Isto é já evidente pelas atividades da ZTN, cujo papel na criação de padrões técnicos globais é totalmente negligenciado por Bolie e Thomas, por exemplo, através da instalação de técnicas de produção particulares em nível de organização, sendo que alguns sectores de atividade nacionais são muito mais vulneráveis às forças supranacionais do que outros. Alguns sectores tornaram-se altamente globalizados, como resultado direto da integração mundial levada a cabo pela ZTN, muito mais do que como resultado de iniciativas nas ONG mediadas pelo Estado. Teoria da agência e o parque das organizações internacionais. O problema principal da abordagem SENC reside na sua teoria da agência. Tal resulta da estratégia correcional de explicação utilizada. A questão de saber como é que a hipotética padronização aconteceu não é enfocada diretamente. Como dizem Benavo et al., não temos informação sobre o processo pelo qual esta padronização categorial é feita. Opsit, p. 59. As explicações dos dados sobre o crescimento dos sistemas educativos e da expansão das categorias curriculares com base em fatores econômicos e funcionais em nível nacional são explicitamente deixadas de lado. A SENC é, portanto, inferida, levantando-se a hipótese de que a vasta maioria dos Estados-nação funciona sobre ela. Mas tal não explica por que é que os Estados-nação se comportam dessa forma. Não há sugestões, por exemplo, de que haja alguma coisa no conteúdo da SENC que possa conduzir a uma adesão mundial aos seus preceitos. As explicações desenvolvem-se amplamente em torno da legitimação. Sob alguns aspectos, a legitimação da SENC pode parecer ser quase autogerada. Os Estados têm sistemas educativos e categorias curriculares, porque outros Estados também os têm. Como diz John Bolie, a escolarização aconteceu na Suécia porque aconteceu na civilização ocidental. O mesmo pode ser dito de qualquer outro país euro-americano durante este período. A escolarização aconteceu aí porque acontecia em todo lado. 1992, p. 73. Trata-se de uma teoria da agência muito fraca que sugere que a escolarização se expandiu por osmose, ou pelo menos através de uma espontaneidade que não parece requerer qualquer explicação, sendo elaborada frequentemente através de uma ênfase no processo e conteúdo de legitimação. A SENC legitima a adopção por parte dos Estados de políticas, como as suas categorias curriculares, e, por seu turno, argumenta-se que extrai a sua legitimação da autoridade dos cientistas e especialistas que incorporam e veiculam a ideologia e os valores da modernidade ocidental sobre a qual se baseiam. Assim como a simples emulação do racionalismo técnico moderno pode fazer acelerar o processo de padronização, particularmente através de grupos e corpos científicos e profissionais. Mas, como sublinham Meyer e Kamens, a educação é algo de grande valor, mas não existe uma forma tecnicamente conhecida para implementar o melhor possível. A situação é ideal para a operação de processos de moda, de imitação e, assim, de difusão, 1992, p. 171. Contudo, é no trabalho das organizações internacionais que mais perto nos encontramos de localizar uma teoria da agência. Organizações como a Unesco, a OCDE, o Banco Mundial e muitas outras, particularmente aquelas que assumem uma pertença quase universal, MCNL, 1995, p. 484. São vistas como desempenhando um papel crucial enquanto veículos da mensagem da SENC,
ver especialmente MCNL Shah, 1994, MCNL, 1995. Para MCNL e Shah, os princípios, as normas, as regras e procedimentos da cultura da política mundial refletem a influência mais significativa e universal do sistema global e operam de uma grande variedade de formas no sentido da institucionalização das ideologias, estruturas e práticas mundiais no nível do Estado-nação e atribuem uma certa eficiência causal às organizações internacionais no que diz respeito à convergência das práticas educacionais nacionais, 1994, p23. Esta pesada ênfase no papel central desempenhado pelas organizações internacionais enquanto veículos da SENC acaba, contudo, por levantar a questão de saber como é que ela era veiculada antes da emergência da proeminência destas organizações. O conteúdo efetivo da mensagem veiculada pelas organizações internacionais baseia-se em modelos, categorias e guiões através dos quais o mundo é universalizado e, a um dado nível, unificado, mesmo que essa unidade constitua a base de conflitos posteriores. Assim, até a conformidade simbólica assume e reforça a força dos modelos e categorias. Isto já estava implícito na ênfase colocada na importância e centralidade da legitimação da SENC por parte de cientistas e especialistas, mas é intrínseca à abordagem no seu todo. Isto tornou-se mais claro nos artigos mais recentes. Bolli e Thomas argumentam que, quando falamos de cultura como sendo global, queremos dizer que as definições, os princípios e os objetivos são cognitivamente construídos de forma semelhante em todo o mundo. O centro da cultura mundial é um grande número de organizações não governamentais que se concentram na racionalização técnica e econômica. É técnico, funcional, altamente diferenciado e peculiarmente invisível, e estabelece padrões, discute problemas, dissemina informação, defende pontos de vista legais e escreve códigos de ética. Bolli e Thomas, 1997, p. 173, 182-183. Para Meyer et al., modelos de desenvolvimento nacional ou os direitos humanos veiculados pelas associações internacionais têm as suas raízes no conhecimento científico e legal, como as teorias e medidas do desenvolvimento econômico nacional ou da igualdade social individual e econômica. Da mesma forma, a difusão entre os Estados-nação é pesadamente mediada por cientistas e profissionais que definem instâncias virtuosas, formulam modelos e apoiam ativamente a sua adopção. 1997, p. 166. Uma característica importante destes argumentos é a sua grande semelhança com a linguagem usada sobre as organizações internacionais a que MCNL se refere e acerca das ONG, e que são cruciais no trabalho de Bolli e Thomas. Esta semelhança desvela bastante acerca daquilo que é central e daquilo que é periférico na abordagem SENC. Se as questões de agência são centrais, não seria lógico não conseguir distinguir entre dois conjuntos de instituições que são muito diferentes entre si em aspectos que são importantes para o seu desempenho enquanto veículos da SENC. Há aqui duas questões importantes. Primeira, não há qualquer sugestão no sentido de que estas ONG e os modelos que elas constroem e difundem sejam ou guiados por ou possuam qualquer impacto sobre a distribuição ou acessibilidade do poder quer em nível mundial, quer em nível nacional. A ênfase é apenas colocada na sua racionalidade técnica, e as ONG já não são tratadas tão problematicamente como as organizações internacionais. Esta parece ser uma posição especialmente difícil de sustentar na área dos modelos ou até das medidas de desenvolvimento econômico nacional. É muito claro que há modelos de desenvolvimento diferentes e competindo entre si, e igualmente tecnicamente racionais, que a adopção de um em detrimento de outro é mais baseada na política do que, embora certamente também, nos fundamentos técnicos, e que essa escolha, ou imposição, de um qualquer modelo tem consequências cruciais para as populações nacionais. Ver, por exemplo, Streeten. 1994, M.C. Granaan, 1994. E esperamos provar que o mesmo se aplica precisamente ao espectro de questões relativas aos direitos individuais e humanos. A segunda questão é que parece que frequentemente os especialistas científicos não são meros veículos da cultura mundial, eles também fornecem a dinâmica para a mudança no seu interior. Como dizem Meyer et al., os cientistas e os profissionais veiculam, em última instância, verdades racionais, unificadas e universais, esforçando-se bastante por evitar a imagem de um intermediário com interesses próprios no processo. A ciência enquanto autoridade é muito mais influente do que os cientistas enquanto grupo. E Biden. Há aqui dois problemas. Um é que o tipo de autoridade universal atribuída à ciência é reclamado por muitos outros grupos que podem substanciar as suas pretensões. É interessante, por exemplo, que
que esta afirmação surja no parágrafo imediatamente a seguir aquele que contém o ponto acerca da autoridade científica dos modelos econômicos. Mas, como este exemplo ilustra, onde as pretensões científicas não são apenas difíceis de substanciar, mas também concorrem entre si, a escolha entre elas é pelo menos provável que seja feita com base em critérios políticos e não em critérios técnicos, por mais articulados que estes possam ser entre si. Para levar ainda mais longe o argumento, enquanto os especialistas e profissionais fazem sempre propostas baseadas na autoridade científica, o sucesso ou fracasso dessas propostas repousa não só na força da sua autoridade científica, mas também no conjunto de condições políticas sob as quais elas são adiantadas. Um exemplo relevante poderia ser o de que a força das pretensões à autoridade científica de abordagens tão diferentes como a da educação progressiva e a dos métodos diretos de instrução não mudaram significativamente nos últimos 20 anos, ao passo que o mesmo não aconteceu com seu reconhecimento e apoio. Mais amplamente, parece que todas as pretensões acerca da importância da educação têm sido tratadas menos generosamente e de forma menos cética durante este período. Este facto tem certamente a ver pelo menos tanto com as mudanças no clima político da maior parte dos estados como com qualquer declínio da sua autoridade científica per si. O segundo problema está ligado precisamente a isto. Diz respeito ao facto de que a ciência não floresce, ou deixa de florescer, com base apenas nas suas pretensões cognitivas. Depende, também, das condições sociais que formam o contexto da sua operação. Aqui é necessário invocar duas questões anteriormente focadas. Uma diz respeito à importância do reconhecimento não só do mandato para as atividades do Estado, mas também à sua capacidade e governação. A segunda diz respeito ao poderoso papel das organizações internacionais, enquanto instituições de governação global num período de intensa globalização, dado moldarem as ações dos Estados individuais. Combinando estas duas perspectivas, somos conduzidos a reconhecer que as organizações internacionais não confinam as suas intervenções apenas à área dos mandatos políticos. Elas também, e de uma forma crescente, tratam de questões quer de capacidade, quer de governação. A governação tornou-se no objetivo-chave de organizações como a OCDE e o Banco Mundial nos anos mais recentes. O que isto significou no nível nacional foi a emergência comparativa da influência dessas atividades regulatórias do Estado e um declínio compensatório na influência daqueles cujo trabalho está associado ao desenvolvimento do mandato, e deste, os cientistas e os profissionais. Isto não mina seriamente o argumento cognitivo para a expansão da SENC, mas acaba por demonstrar a importância crucial das condições político-econômicas locais, dado que não se limitam a meramente filtrar ou interpretar as mensagens da SENC, mas também as admitem realmente, pelo menos enquanto dependem da ciência para as implementar. Nesta conexão, pode não ser acidental o facto de a teoria da SENC ter sido desenvolvida quando a era da Guerra Fria ou keynesiana começava a aproximar-se do seu fim, pois foi efetivamente uma era dourada para o florescimento da ciência com base no financiamento abundante por parte do governo. Não foi a esperteza ou a capacidade de persuadir dos cientistas e dos especialistas que fizeram deles as figuras centrais do desenvolvimento da SENC, mas antes as circunstâncias do tempo. Estas circunstâncias incluíam um financiamento abundante da ciência com fins militares. No campo da educação, as características principais do Estado-providência desse período estavam ligadas precisamente ao facto de não haver um forte mandato para a educação, sendo esta sujeita a uma exclusiva governação centrada no Estado. O controle estatal da educação era levado a cabo através da manipulação da sua capacidade. Verdali, 1995. Estas circunstâncias estavam absolutamente maduras para a captura provisional da educação, e, mais uma vez, foram essas condições mais do que qualquer outra coisa que tornaram possível aos profissionais assumirem um papel liderante no desenvolvimento dos sistemas educativos. Contra isto, há algumas referências na literatura da SENC que reconhecem que os poderes hegemônicos podem ter uma influência excessiva sobre o conteúdo das categorias curriculares ou que os sistemas educativos dos novos estados podem ser toldados por alguma forma de colonialismo. Se é claro que a natureza de qualquer currículo nacional não pode ser explicada funcional, histórica ou cientificamente, argumenta-se que a porta se abre para explicações centradas nos sistemas dos países dominantes. Isto acontece na medida em que a legitimidade dos Estados enquanto Estados como devem ser deriva da conformidade com a norma, e a norma neste caso são os sistemas educativos dos países dominantes. A adopção destes sistemas e das categorias curriculares associadas é um sinal das pretensões do Estado-nação a ser um país como deve ser. Tal reflete essencialmente a base cognitiva das suas pretensões acerca da natureza da SENC, que é vista como se tendo expandido através da aprendizagem a partir da, e emulando a, SENC enquanto organizações internacionais e seus legítimos peritos. Contudo, John Mayer e David Cummings,
na sua conclusão no School Knowledge for the Masses, acabam por reconhecer que, não se trata simplesmente de uma questão de evolução mundial dos princípios naturais do Estado-nação moderno, e Biden, p. 175, mas que as mudanças que aconteceram no currículo mundial tiveram as suas fontes nos centros metropolitanos dominantes, cujas características idiosincráticas desempenham um papel importante na evolução do currículo mundial. O problema deste trabalho é que assume as organizações internacionais de uma forma não problemática. São tratadas historicamente e, implicitamente, vistas como homogêneas e referentes a valores mundiais e à política mundial da mesma forma. Os seus diferentes modos de operação, as diferentes relações estruturais com os Estados-nação e os seus sistemas educativos e diferentes objetivos fundamentais, já para não falar nas transformações destes, são totalmente ignorados neste trabalho. Os diferentes mecanismos através dos quais procuram afetar os sistemas educativos não são explorados, surgindo assim como veículos passivos em vez de intérpretes ativos ou contributos para Senk, Verdali, 1998b. Tal surge como especialmente surpreendente, dada a ênfase colocada na literatura neo-institucionalista sobre as maneiras como as formas organizacionais modelam as mensagens que veiculam. A expressão mais extrema da versão de tendência cognitivista e politicamente neutra das atividades das organizações internacionais encontra-se no artigo de Meyer et al., 1997. Eles argumentam que, se um Estado-nação específico não é capaz de implementar as políticas adequadas, as estruturas da sociedade mundial providenciarão a respectiva ajuda. Este processo opera mais através do apoio externo autorizante dos objetivos dos Estados do que através da imposição autoritária dos poderes e interesses dominantes. E Biden, p. 159, e continuam afirmando que as escolhas do Estado-nação são menos prováveis de entrar em conflito com as prescrições culturais mundiais do que as teorias realistas ou microfenomenológicas poderiam fazer prever, dado que quer as escolhas do Estado-nação, quer as pressões mundiais derivam de instituições englobantes. E Biden, p. 160. A primeira metade desta citação parece surgir sob a forma de uma considerável evidência, ver parágrafo seguinte, e ser algo mais do que uma manifestação de um desejo. A segunda parte demonstra novamente os problemas associados com uma definição tão ampla e elástica de cultura mundial. Não há efetivamente espaço para expansão da escolarização ou das categorias curriculares, na medida em que estas são politicamente veiculadas, ou porque a sua recepção é voluntariamente imposta. Contudo, se considerar, ainda que de forma breve, algumas das muito conhecidas estratégias e práticas dos Estados poderosos e das organizações internacionais, torna-se evidente que a adesão pode ser conseguida através da pressão e da obrigatoriedade. A determinado nível, essa pressão pode ser muito suave e indireta, como no caso da expansão das políticas científicas nacionais patrocinadas pela Unesco, ver Finemore, 1993. Aqui, o benefício da aparente conformidade simbólica foi o de os Estados-nação serem tratados como verdadeiros Estados, e assim serem potencialmente beneficiários de outras formas mais diretas e práticas de ajuda internacional que dependem precisamente desse estatuto. Mais diretamente, no caso das categorias curriculares, o Banco Mundial tem sido muito mais do que um veículo passivo da Senk. Tem tornado o financiamento educacional dependente da adopção de ênfases e abordagens específicas, ver Jones, 1995. Ainda mais claramente afetando a educação surgem os programas de ajustamento impostos pelo Banco Mundial e pelo FMI que frequentemente exigem que os países alterem a ênfase que colocam na educação e especialmente na forma como se procede ao respectivo financiamento, o que, evidentemente, tem implicações enormes para quem é suposto aprender alguma coisa. Ver especialmente Panu, 1996. O que aqui vemos é uma passagem através da qual a Senk é expandida de uma emulação voluntária para um ajustamento coercivo. Aquilo para que estes exemplos apontam é que a exaptação da Senk é propulsionada mais politicamente do que cognitivamente. Tal ameaça seriamente os seus argumentos mais fundamentais, porque se o modelo mundial tem um condutor, quer esse condutor seja um ou mais estados, como é novamente reconhecido nas referências à influência dos poderes hegemônicos, quer seja função de interesses, então a hipótese da independência e da prioridade da perspectiva cultural ocidental, segundo a qual essa perspectiva modela as nações e o capitalismo e não o contrário, fica muito debilitada. Conclusão. Já deve ser por ora claro que apesar das aparentes semelhanças entre a Senk e a AGE, elas correspondem a projetos muito diferentes. A primeira procura essencialmente demonstrar a existência e o significado de uma hipotética cultura mundial e a segunda, mostrar como é que uma nova forma de força supranacional afeta os sistemas educativos nacionais.
Isto não significa que as duas abordagens nada tenham a oferecer uma à outra. A SENC demonstrou a existência de um nível de recursos culturais partilhados sobre o qual a maior parte dos sistemas educativos se baseou. A AGE teria todo o proveito inteiriço em conta ao determinar como é que os Estados interpretam e respondem a uma agenda comum que esta abordagem propõe estar a ser imposta sobre os sistemas educativos. Contudo, tal reconhecimento terá de ter em conta que a forma, a substância e o estatuto dos guiões se alteraram qualitativamente. São, por exemplo, mais restritos no seu âmbito, muito mais explícitos e frequentemente sujeitos à imposição, não passando pela adopção voluntária. Isto é crucial para compreender a diferença entre as duas abordagens. A AGE introduz novas concepções sobre a natureza das forças globais e sobre como é que elas operam, e atribui estas transformações à mudança da natureza das forças supranacionais, não estando os valores culturais universais e os guiões imunes às forças da globalização econômica, política e cultural. Podemos concluir, então, que o interesse da abordagem SENC reside no facto de demonstrar a existência, embora não necessariamente a potência, de ideias e valores de nível mundial, mesmo, particularmente, quando estas não são reconhecidas. Consegue isto através de correlações que fornecem prima facie evidências do inesperado isomorfismo das categorias que encontra. Contudo, o caráter vago da ligação é sintomático do caráter incipiente de todo o argumento. O mesmo acontecendo, igualmente, em relação à relativa fraqueza, ou negligência, dos meios através dos quais são tratadas as questões da agência e os mecanismos de difusão. Em última análise, a AGE pode explicar e ter em consideração a abordagem SENC. Isto devido do facto de esta adoptar a posição segundo a qual o capitalismo é extremamente flexível em termos de arranjos institucionais através dos quais ele pode operar, e devido ao facto de haver uma clara afinidade entre o capitalismo e as instantâneas características da hipotética cultura mundial. O contrário, contudo, já não é verdade. Talvez a melhor forma de terminar este artigo seja considerar como é que a abordagem SENC poderia interpretar o argumento de John Mayer segundo o qual as mudanças que ocorreram no currículo mundial tiveram as suas origens nos centros metropolitanos dominantes cujas características idiosincrásicas desempenham um papel considerável na evolução do currículo mundial. Os termos-chave são currículo mundial, centros metropolitanos dominantes e características idiosincrásicas. Para a AGE, a existência de um currículo mundial tem, mais do que ser assumida, de ser demonstrada. O caso empírico avançado em apoio do argumento da SENC é adequado para demonstrar que alguns aspectos dos sistemas educativos se fundam em guiões comuns. Isto não justifica as pretensões de um currículo mundial, se por isto quisermos significar que o conteúdo dos programas de todos os Estados-nação é o mesmo. Tal implicaria não só um aprofundamento da investigação empírica, mas também o desenvolvimento de uma teoria sobre como, através de que instituições, e com que efeitos, o currículo foi criado, difundido e implementado. A expressão centros metropolitanos dominantes é, sob alguns aspectos, uma forma neutra, mesmo anódina, de reconhecer diferenças de poder no sistema global. Como e por quê, e com que consequências esses poderes são dominantes? A expressão afasta-nos destas questões. Novamente, o assunto surge como não sendo problemático. Finalmente, a expressão características idiosincrásicas também acaba por despolitizar a questão. Pode muito bem referir as políticas aos caprichos irracionais, como é efetivamente o caso, através dos quais os Estados procuram defender e ampliar os seus interesses. As consequências destas diferenças para uma compreensão de como é que a globalização afeta a educação são, penso eu, muito claras.